Fala aí, caras! Beleza? Eu sou o João e aqui no meu canal a gente fala de guitarra, de violão, fala de música em geral, porque é isso que a gente gosta, sem ansiedade, sem muita pressa, porque o bacana é tocar e se sentir bem tocando. E hoje nesse vídeo eu vou responder uma daquelas questões icônicas de quem quer estudar música, especialmente a guitarra ou o violão. Eu escuto isso muito de alunos, escuto isso de pais de alunos, que é a famosa: por onde eu começo? Pelo violão ou pela guitarra? Porque as pessoas têm uma ideia comum de que a frase que eu mais ouço, por exemplo, eu vou começar pelo violão, porque aí eu vou fazer uma base para depois ir para a guitarra. Isso tem um fundo de verdade bem pequenininho, mas também esconde algumas armadilhas que, se a gente não prestar atenção, pode atrapalhar, atrasar muito o nosso estudo. Depende muito do que você quer tocar. Vê que o problema não está no instrumento, a questão está na gente, é o que a gente quer. Então a ideia desse vídeo é muito simples, é mostrar as diferenças entre violão e guitarra, e chegar lá no final, talvez apresentar uma ideia, algo que te esclareça aí, que te dê um caminho para você decidir qual é o melhor instrumento para você. Então, deixa eu pegar aqui meu violão, ele está um pouquinho longe, né? Vem para cá, violão, vou botar ele aqui mais pertinho, fica mais fácil o acesso. As pessoas têm uma ideia comum de que, por exemplo, o violão é o estágio 1 e guitarra é estágio 2. Eu não sei, é como se fosse um Pokémon, né? Você começa no violão, aí você vai e evolui para a guitarra. E tudo bem que são instrumentos que eles compartilham da mesma afinação, são instrumentos que têm 6 cordas, as cordas possuem o mesmo nome, são as mesmas notas. A formação de acorde é igual, porque apesar de a gente favorecer alguns acordes na guitarra e outros tipos de acorde, né? Por exemplo, acordes mais abertos, eles são favoráveis ao violão. Na guitarra, tem muita corda solta aqui, então na guitarra a gente vai procurar acordes mais de notas presas, onde é mais fácil de abafar, a gente vai usar mais a da quarta corda para baixo, ou quando você pensa num power chord, né? Aí é o caso da guitarra. Violão não, violão a gente pode tocar acordes mais abertos, tranquilo, a gente não precisa se preocupar muito. Mas apesar da lógica musical ser idêntica, a experiência de tocar esses instrumentos é completamente diferente. E a curva de aprendizagem de cada um deles é diferente. Então a gente precisa se atentar a isso. Um outro pensamento que gira aí em torno dessa questão de por qual instrumento começar, eu começo no violão, porque teoricamente o violão ele é um instrumento mais pesado, e aí depois eu vou para a guitarra, que é um instrumento mais macio. E assim, isso é uma verdade, né? O violão ele é um instrumento que a gente demanda de uma força maior, porque a gente não está amplificado, mas isso também esconde alguns problemas. Por quê? Da mesma forma que eu uso força para prender as cordas em um violão, se eu transportar essa força para a guitarra, eu vou começar a fazer uso de força desnecessária. Então, é um tanto quanto um equívoco pensar que o violão é uma espécie de academia, né, de treinamento de peso para depois a gente se dar bem na guitarra. Na verdade, a gente vai empregar força desnecessária e assim, força desnecessária, né, pensando em uma coisa bem fisiológica, de tendão, musculatura, isso pode gerar até lesões mais para frente. Então, ou você tem um controle muito bacana da sua força, da sua pegada, quando você transita de um instrumento para outro, e eu posso falar isso com essa experiência que eu tô tendo com a minha guitarra, que isso não é tão fácil assim, tá? Essa coisa de chavear, tô tocando violão, agora eu vou para a guitarra, e na guitarra eu vou colocar um pouco menos de força, vou ter um controle maior com os dedos, vou ter uma movimentação menor. Isso não é tão simples, a gente precisa de um tempo para se acostumar. É claro que
com o tempo a gente se acostuma, e aí vira aquela coisa do cara que aprendeu a dirigir no câmbio manual, né? E ele passa a vida toda dirigindo no câmbio manual, e aí ele pega um carro automático e beleza, ele começa a ter essa capacidade de chavear, né? Quando chega mais para frente ele pega um carro manual, pronto, pega e não tem problema. E se ele volta para o carro automático também, ele consegue dirigir. Com o tempo a gente consegue desenvolver isso entre, né, o violão e a guitarra. Então, por exemplo, para a gente não ficar só na teoria, aqui ó, eu acho que dá para você ver, ó, as cordas do violão elas são necessariamente mais altas. Isso aqui deve ter o quê? Deve ter quase uns 3 milímetros. Né? A gente olha aqui na 12ª casa, é mais ou menos aqui que a gente vê a altura de corda de violão. E aí, dá um tempinho, vamos pegar aqui a guitarra. Fica aqui, garotão. Quando a gente olha a guitarra na mesma casa, 12ª casa é essa aqui, ó. Olha aqui, ó. A diferença é mínima aqui na ponta do meu dedo. É um instrumento aonde a gente chama isso de ação das cordas, né? A altura das cordas referente à escala do instrumento. A da guitarra é muito mais baixa do que o do violão, então na mão esquerda é necessário menos força. Por outro lado, apesar da guitarra ser mais macia, exige um controle maior do abafamento, que é um grande diferencial que eu ando percebendo entre violão e guitarra é o abafamento, porque é um instrumento amplificado. Qualquer notinha que sobrar aparece lá no amplificador, aparece aqui no fone de ouvido. E isso pode sujar uma escala, isso pode sujar um acorde, isso pode virar uma bagunça, pode estragar completamente, vamos falar em limpagem de guitarrista, né? Pode estragar completamente o seu play se você não tiver um bom controle de abafamento. Isso não quer dizer que um instrumento ele é mais fácil do que o outro. São instrumentos diferentes que a gente tem que se atentar a aspectos diferentes na sua tocabilidade. O terceiro ponto é que violão, via de regra, é um instrumento acústico e guitarra é um instrumento elétrico. Né? O violão, apesar da gente ter essas versões de violões que são amplificados, mas a verdade é que o violão ele tem uma caixa acústica. A gente pode pegar essa belezura, colocar na capa, na bag, na case, levar para qualquer lugar, porque para ele produzir som, só depende da força de nossos dedos. Né? A produção do som dele é integralmente acústica. Diferente da guitarra, que a gente precisa de cabo, precisa de amplificador, precisa de pedaleira, porque a gente quer trabalhar com timbre, quer trabalhar com outros aspectos do sinal, do som que a guitarra produz, que no violão a gente até tem, né? A gente tem um reverb no violão. A gente tem isso já naturalmente no instrumento. Na guitarra não, isso tudo é produzido eletronicamente através dos captadores. Deixa eu colocar aqui o violãozinho. Através aqui dos captadores, né, a gente tem chave seletora, tem aqui o controle de volume, de tonalidade, e isso aqui sai, não é ainda o sinal pronto. Isso vai passar por uma pedaleira, vai passar por um amplificador, isso pode ser modificado de N formas diferentes. E isso influencia postura, apesar de eu segurar minha guitarra igual eu seguro o violão, né? Para mim é mais confortável porque é a postura que eu sou acostumado. Até quando eu coloco a correia, né, os caras vão ficar achando que eu sou um tiozinho daqueles que toca guitarra igual o violão. Eu me sinto mais confortável. Mas o pessoal que toca a guitarra, né, desde cedo quer pegar uma guitarra, colocar mais aqui embaixo, né, pegar uma outra postura. Os instrumentos, então, eles vão influenciar na nossa postura, vão influenciar na nossa técnica. A técnica é diferente, é uma técnica de guitarra, a técnica de violão. E vão influenciar na nossa tocabilidade e vão influenciar até na nossa forma de pensar música. Aí vai uma observação minha. A gente tem aí um percentual da própria anatomia do instrumento, né, que vai influenciar na forma da gente pensar música,
Um instrumento amplificado ele vai nos dar possibilidades que um instrumento acústico não dá, né? E vice-versa. Mas também tem a outra porcentagem que é do repertório para o qual esses instrumentos são direcionados. E aí a gente vai entrar aí no próximo tópico. O quarto tópico ele é referente à técnica, à execução desses instrumentos. E aqui o pessoal se perde muito porque vê as pessoas muitas vezes tocando violão, violão de aço, né, com paleta, e aí acha que é a mesma coisa. Poxa, o violão de aço, o cara tá usando paleta, tá tocando só uns acordes, a guitarra é corda de aço, então o cara vai usar paleta e vai fazer a mesma coisa. E não, a gente já viu até pela questão de ser um instrumento acústico, e os reverbs, né, do violão serem mais curtos, então a gente tem a possibilidade no violão de fazer acordes abertos e está tudo bem, ninguém vai sofrer com isso. Com a guitarra a gente já não consegue fazer esse tipo de coisa. Então eu vou até separar essa questão do violão, eu vou focar no violão, no que seria o violão clássico, o violão dedilhado. Então, violão, a gente vai utilizar muito os dedos, é o dedilhado, é o controle individual dos dedos. Basicamente, a gente vai usar os 4 dedos, né? O polegar, o indicador, o médio, o anular, no violão. Estou segurando a guitarra aqui, pode criar alguma confusão. E a produção é toda acústica, depende da nossa força dos dedos, não é só o controle, da nossa força. No caso da guitarra, como ela é amplificada, né, a gente já não precisa muito desse controle de botar muita força, não é necessário muita força ao toque. Mas é um instrumento que, via de regra, se usa paleta, apesar de existem guitarristas que usam dedos, né, eles dedilham de N formas, cada um vai desenvolvendo uma técnica própria para dedilhar a guitarra. Isso é uma coisa muito interessante, né? Parece que cada guitarrista ele vai criando uma escola própria no que se toca aí essa questão do dedilhado. O violão clássico, apesar de um tocar um pouco diferente do outro, mas basicamente a técnica do dedilhado do violão clássico ela é muito parecida, né, com algumas adaptações de violonista para violonista. Então a guitarra, via de regra, ela vai ser usada com a paleta. A paleta possibilita uma série de coisas que a gente não consegue fazer muito bem com os dedos, né? A gente faz melhor com a paleta. A paleta permite a paletada alternada, que é uma coisa muito interessante para fazer uma escala ou outra, que teria sua similaridade aí com o toque alternado dos dedos, né, que a gente tem no violão. E existe o trabalho de técnicas de expressividade. O violão também tem, a guitarra, né? Os dois compartilham de muita coisa, que são os ligados, né? Ligado ascendente, ligado descendente. O violão também tem isso, né? Os bends. Só que, um vibrato. Não sei se saiu muito bem, eu estou tendo uma dificuldade de fazer vibrato na guitarra, não sei se é a corda de aço mais duras para fazer isso. No violão é mais fácil, no nylon. Então, são técnicas de expressividade que a gente encontra nos dois instrumentos, mas, por exemplo, um bend na guitarra é muito mais bacana do que no violão. No violão a gente quase não ouve isso. E aí tem a questão da postura, que apesar de eu estar usando aqui, né? Mas a guitarra ela permite outras posturas. Né? Tem a famosa postura do slash, que o cara coloca a guitarra lá embaixo, mas também ele só fica com a mão aqui, né? Tem essa postura. A guitarra ela tem uma versatilidade maior com a postura do que o violão clássico. O violão clássico ele sempre vai estar aqui, né? Ainda com o uso de um banquinho para a gente colocar aqui na perna esquerda, levantar a perna e apoiar o instrumento de uma forma mais confortável para o instrumentista. Isso tem uma lógica, né? E até por isso que eu me mantenho aqui nessa postura com a guitarra, porque eu consigo acessar todas as notas do braço sem dificuldade e minha mãozinha fica aqui apoiadinha, tranquilo. Então eu transportei a postura do violão clássico para a minha guitarra. E aí a gente começa a definir o
que vai te fazer, qual caminho você vai tomar, né? Ou começa pelo violão ou já cai direto na guitarra. Então, por exemplo, se você curte rock, você curte blues, né? Esse tipo de repertório, onde a guitarra ela é muito presente, você gosta dessa expressividade dos bends da guitarra, eu acredito que guitarra é o instrumento para você começar direto, não ter que passar pelo processo de começar pelo violão e depois vai para a guitarra, porque isso já está definido com você. Você quer tocar rock, você quer tocar blues, você gosta da distorção, você gosta do som com ganho de sinal, você gosta dos bends, você gosta do que mais? Você gosta de guitarra. Eu acho que a verdade é essa. Podemos começar direto pela guitarra. O violão, não estou em forma alguma, né, de forma alguma entrando em demérito do violão, porque o violão ele é o meu instrumento principal, é o instrumento que me acompanha já há 25 anos. Eu adoro violão clássico, eu adoro. Mas isso aqui é uma análise, é uma análise lógica, para poder te ajudar com qual instrumento você começa. E aí, se você gosta de dedilhados, você gosta de fazer um voz e violão, né? Nada mais natural do que ir para o violão. Se você gosta dessa harmonia mais cheia que a gente encontra no violão, o violão... Minha guitarra está desafinada. Deixa eu ver. Não, tá tranquilo. É melhor você começar pelo violão, ficar lá pelo mundo do violão também, que é maravilhoso. Agora, vamos ser honestos, só eu e você. As pessoas falam de começar pela guitarra, as pessoas falam de começar pelo violão por uma questão econômica. A gente sabe que para adquirir uma guitarra, né, começar o seu projeto aí de tocar guitarra, não é uma coisa muito barata, principalmente quando a gente compara com o violão. Você precisa ter a guitarra, você precisa comprar uma pedaleirazinha. Olha aí minha Tanque G, ó, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo de como esse equipamento tem me ajudado muito nos meus estudos. Você precisa de um cabo para conectar esses dois, né? Tudo bem que esse cabo aqui já veio com a guitarra, acredito que a maioria das guitarras já vem com um cabinho, por mais mequetrefe que seja, mas já vem com cabo. E você precisa pelo menos de um fonezinho de ouvido. Ó. Esse aqui é um fonezinho de ouvido mequetrefe também, mas que tem me ajudado muito. Pô, João, não precisa de um cubo, de um amplificador? Seria, mas pensa o seguinte, todo mundo basicamente está morando em apartamento, né? Então, a questão do amplificador, além de deixar o projeto da guitarra um pouco mais caro, você vai ter algumas restrições aí no seu prédio, no seu condomínio, de tocar em determinadas horas, não incomodar o vizinho, não incomodar o pessoal da casa, e aí o fone de ouvido resolve isso. Tá, tudo bem, guitarra é um pouco mais caro, né? Por quê? Por que eu falo isso com uma certa segurança? A gente consegue comprar um violão bom. Eu vou chutar aqui alguns valores, porque eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo. Mas vamos lá, você compra um violão bom, elétrico, já amplificado, né? Apesar de eu ter falado de todas as características do violão dele ser um instrumento acústico, mas se você compra um violão já com a possibilidade de plugar ele numa caixa, você paga bem, num instrumento bom, você paga aí uns R$800. Você consegue comprar um Giannini, daquele de corda de aço, que aí dá para o cara tocar, dá até para tocar uns blues, né? Ele já amplificado, eu não lembro qual é o nome desse Giannini, tá nessa faixa aí, R$800, por aí. É um instrumento muito bom, já tive alunos que tinham esse instrumento. E aí, tudo bem, se você comprar só ele, está resolvido o seu problema. Você tem um violão em casa para você tocar, né? Se você for comprar um de nylon, que aí entra mais com a comparação que eu fiz do violão de corda dedilhada, você consegue também nessa faixa de preço comprar um instrumento muito bom, amplificado e tudo. E aí vamos para a guitarra. A guitarra, como eu falei, você não vai comprar só o instrumento, né?
Mas você consegue, por exemplo, uma guitarra nesse valor de R$ 800. Uma guitarra que eu fiz pesquisa, né? Se você olhar lá o meu primeiro vídeo do canal, que é o vídeo que eu falo como eu comprei essa guitarra, eu fiz uma pesquisa, que eu sou chato para comprar instrumento, sou chato para comprar qualquer coisa. Então eu gastei, sem brincadeira, eu gastei uns 4, 5, 6 meses pesquisando o instrumento. E aí, essa guitarra ela foi um pouco mais cara, mas eu encontrei outras guitarras com um preço mais em conta, só que não era o modelo que eu queria. Então eu vi lá que você consegue comprar guitarras até da mesma marca que essa, uma Tajima, você consegue comprar um instrumento bom com 800, R$ 900. Beleza, você comprou a guitarra, mas aí você precisa mais, pelo menos aqui, ó, seguindo esse set meu aqui, você precisa de mais uma pedaleira, né, e você precisa mais de um fonezinho de ouvido aqui, mequetrefe, mas que resolve o problema, é o que resolve o problema. E aí eu posso calcular aqui por alto uns R$ 1.200, R$ 1.300, né? Então, com mais R$ 400, do violão você pula para a guitarra, entende? A questão, apesar de... É claro que R$ 400 é dinheiro, né? Dá para fazer nada com R$ 400, tá? R$ 400 é o preço da barra de chocolate. Mas não é mais aquela diferença exorbitante para você colocar para funcionar o seu projeto de guitarra, comparando com um violão. A questão é muito mais hoje o que você quer tocar no seu instrumento. O que vai decidir qual instrumento você vai comprar não é mais o seu bolso, é o seu coração. Ataquei agora de mestre dos magos. Mas, entendeu? A diferença entre violão e guitarra é pouca financeiramente. Então dá para a gente talvez aí se programar, ou talvez ver um instrumento de segunda mão, né? Vê um amigo aí que conhece de guitarra, que já toca, nada melhor do que ter um amigo assim, porque aí você pode levar lá para te ajudar, né? Ver se o instrumento que você vai comprar, sendo no caso aí um instrumento de segunda mão, se ele está direitinho, se o braço não está empenado, se os trastes aqui ó, não estão muito comidos, né, se a ferragem está boa, se a captação está no esquema, porque aí vale a pena você às vezes pagar um pouco menos no instrumento, né, aí você compra a pedaleira, você compra o fonezinho, e aí você reduz os custos do seu projeto da guitarra. Então, mais uma vez, a gente está chegando a um ponto que a questão financeira, apesar dela ter alguma relevância, mas o mais importante é o que você quer tocar para você mesmo. Então deixa eu resumir tudo que eu disse até agora, e se você chegou até o fim do vídeo, que estamos caminhando aí para o fim do vídeo, muito obrigado, você é brother mesmo, a gente está junto. Vamos lá, se você quer tocar rock, você quer tocar blues, você procura distorção, você procura controle de timbre, você quer os reverbs, você quer os delays, você quer realmente o repertório, né, que você quer tocar tem a ver com a guitarra, você tem que ir para a guitarra. Não passe pelo violão, porque violão e guitarra não é Pokémon, e não existe esse negócio de evoluir do violão para a guitarra. Violão, ele não é treino de força para guitarra. Você não vai pegar, tocar o pesadão no violão, exercitar os dedos, e aí depois a guitarra vai ficar mais fácil, porque no final das contas você vai começar a empregar força desnecessária e além de você perder tempo, e aqui perder tempo no bom sentido, não é para entrar em demérito do violão, mas o tempo que você passaria naquele processo de início de aprender a tocar um instrumento, você já podia fazer isso tudo na guitarra, entende? A ideia é essa. Você definindo o seu instrumento, você tem que ir para ele. Eu quero tocar guitarra, porque eu gosto disso aqui, eu quero tocar isso aqui, esse tipo de repertório. Vai direto para a guitarra. Não passe pelo violão, porque apesar de ser um ótimo instrumento, não tem a ver com o seu objetivo. E o mesmo é válido para o violão.
Se você curte uma harmonia mais aberta, se você curte os dedilhados, se você gosta da ideia de tocar e cantar ou de acompanhar alguém cantando, eu faço o voto que você comece realmente para o violão, mesmo que depois você faça aí uma migração aí cai naquele conceito da evolução, mesmo que você agregue depois a guitarra ao seu repertório de instrumentos, porque no final das contas são instrumentos parecidos, são instrumentos que compartilham muitas características, mas ao mesmo tempo são instrumentos muito diferentes. Violão e guitarra não são pokémons. E se esse vídeo te ajudou nesse processo de escolha por qual instrumento começar, eu realmente fico muito contente com isso. Né? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, deixa aí nos comentários. Se quiser uma conversa mais direta, mais papo, tem lá o Instagram, o direct. O nome do meu Instagram, o arroba é o mesmo, João Machado Música, o mesmo do canal aqui do YouTube. Lá eu consigo postar o meu trabalho, que eu trabalho como professor, com a criançada, tem um trabalho lá muito bacana, posto outras coisas também, e eu acredito que, por enquanto, a gente conseguiu resolver essa questão de começar pelo violão ou pela guitarra. A gente se vê no próximo vídeo.